Olá, amigo internauta. O Nó Tático desta semana vai falar sobre um grande clássico do futebol brasileiro. Corinthians e Vasco se enfrentam neste sábado no Pacaembu, jogo válido aí pela reta final do Campeonato Brasileiro. Um duelo que nos últimos anos se caracterizou aí por ser decisivo, acentuou a rivalidade entre as duas equipes, já que disputaram o Campeonato Brasileiro, vaga na Libertadores, vaga na semifinal, né, aquele jogo histórico no Pacaembu. Enfim, um duelo aí apimentado, mas que nesse sábado, de repente, não vai ter os mesmos ingredientes das últimas partidas, mas de qualquer maneira, a promessa de um grande jogo. Vamos tentar aqui, com a ajuda do Taticalpedia, desvendar um pouquinho dos mistérios do Tite e do Marcelo Oliveira para esse duelo. Começando pelos donos da casa, o Corinthians, o Tite está, obviamente, já priorizando o Mundial e vai utilizar o jogo do Vasco como uma espécie de teste, uma espécie de laboratório para começar a corrigir os erros, afinar a equipe para a competição do final do ano, por isso, força máxima tirando os desfalques que a gente já vai saber quais são. Bom, começando aqui pela defesa, o goleiro é o Cássio, na lateral direito o Alessandro, a dupla de zaga formada pelo Chicão e pelo Paulo André, e na lateral esquerda o Fábio Santos. No meio campo, a dupla clássica de volantes, o Ralf e o Paulinho. No meio de campo, o Douglas, que virou titular aí com a saída do Alex, e o Romarinho. Aí tem uma primeira ausência, você deve estar sentindo falta aí do Danilo. Danilo não joga essa partida, assim como no ataque o Sheik também está fora, aí está se recuperando de uma contusão. Com isso, a dupla de ataque é formada pelos estrangeiros Martínez e também pelo Guerreiro. O jogo contra o Vasco é muito especial para o volante Paulinho. Ele se notabilizou desde a última temporada por ser meio que uma espécie de carrasco do Cruz Maltino. Foi assim na Libertadores, a gente está acompanhando aí agora o gol decisivo que garantiu a vaga do Corinthians na fase semifinal, e também no jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado no mesmo Pacaembu, a partida que marcou o retorno, a reestreia do Juninho Pernambucano com a camisa do Vasco. Ele foi um dos responsáveis pelo triunfo corintiano, que acabou no final das contas também sendo decisivo para a conquista do pentacampeonato. E do lado do Vasco, o Vasco, que vem de 4 derrotas seguidas, não atravessa um bom momento dentro e fora de campo e tenta aí vencer para continuar sonhando com a Libertadores, já que ele está a 5 pontos de diferença do São Paulo. Vamos acompanhar aqui qual é o time do técnico Marcelo Oliveira, que tem problemas para esse jogo. No gol, o Fernando Praz. Na lateral direita, apesar de ser contestado um pouco pela torcida, o Jonas, que fez o gol contra o Internacional. Na zaga, o zagueiro Dedé acabou aí se machucando, problema no joelho, está fora da temporada. Mais um problema para o Vasco superar para seguir sonhando com a Libertadores. Com isso, o Renato Silva, retoma essa condição de titular ao lado do Douglas, que nesse Campeonato Brasileiro aí ganhou destaque em um lugar entre os 11 do Vasco. E na lateral esquerda continua o Wendel ali na posição. No meio de campo, o Nilton, Felipe Baixo, já que o Wendel foi para a lateral esquerda, o Felipe Baixo faz essa função que era do Wendel. O Nilton segue sendo esse cão de guarda aqui da zaga, tá de olho no Romarinho, vai estar de olho no Douglas, vai estar dando uma cobertura para o sistema defensivo do Vasco. No meio de campo, o Juninho, capitão, Reizinho Juninho, sempre aí um perigo nas bolas paradas, também aí com chutes de fora da área. E o jovem Marlone ganhou a condição de titular. O Felipe, que vinha sendo titular nos últimos jogos, acabou sendo barrado pelo técnico Marcelo Oliveira e vai começar aí no banco de reservas. Na frente, já que Alexandro e o Tenório seguem afastados por conta de contusões, o Éder Luiz segue na sua tradicional função aqui no estilo facão, ele chega muito na linha de fundo, é o elemento surpresa, e o Carlos Alberto jogando de centroavante. O Carlos Alberto, que na última partida não deixou sua marca, mas no jogo contra o Botafogo ele mostrou que pode fazer essa função, afinal ele fez os 2 gols na derrota no Clássico Carioca contra o Alvinegro. O Botafogo que vem subindo, o Vasco aí vê mais um adversário encostar nesse bolo por essa última vaga aí para disputar a Libertadores no ano que vem. Palpite para esse jogo? Corinthians não tem nada a perder, vem menos pressionado, joga em casa, tem um histórico a favor. Naturalmente, na minha opinião, é o favorito, mas não podemos desprezar a força do Vasco, mesmo com o momento e atuando fora de casa. Bom, você aí em casa faça a sua aposta e eu vou ficando por aqui. O Nó Tático volta na próxima semana. Até lá!